Bom dia, gente. Então hoje nós vamos fazer os 3 últimos módulos da apostila, tá bom? São módulos pequenos e rápidos, um videozinho curto eu mato isso, tá bom? Então o módulo que fala aí sobre a globalização é o módulo 10. Módulo 10 fala sobre a globalização. O que é a globalização? É o mundo interligado. Por exemplo, o coronavírus é um exemplo da globalização. Ele veio lá de Wuhan, na China, e hoje o mundo inteiro está com isso. Por quê? A classe média viaja muito, viajou para a China e começou a espalhar isso pelo mundo. Então, principalmente a classe alta e a classe média, né? Então, a globalização, ela é o fenômeno do quê? Do mundo estar interligado. Se o coronavírus fosse há 300 anos atrás, ficaria só na Ásia. E demoraria tipo 200 anos para chegar na Europa. E quem sabe nem chegaria às Américas. Então o que nós passamos hoje é o quê? Uma ramificação desse mundo inteiramente globalizado, economicamente, politicamente, socialmente, as novas tecnologias que juntam todas as pessoas e todos os povos dentro dessa conjuntura da globalização, tá bom? Então, dentro dessa globalização, ela foi causada pela terceira revolução industrial, a partir do momento que a mão de obra começa a ser substituída por máquinas. Isso faz com que o mundo se torne mais interativo, mais robotizado, os sistemas de produção dinamizem a sua produção. Por exemplo, a Coca-Cola, em vez de ter sua fábrica nos Estados Unidos, tem a fábrica na Indonésia, pega o produto na Malásia, exporta a sua linha de produção para o Canadá e distribui no México. Ou seja, o mundo inteiro interligado, o sistema de produção mundial interligado. Hoje o que impera com a globalização é o capitalismo, mas qual o tipo de capitalismo? O capitalismo ele foi evoluindo conforme os séculos, ele foi se adaptando ao meio ambiente. O capitalismo é o único sistema econômico que consegue se adaptar à conjuntura. O feudalismo, quando trocou o sistema econômico, faliu. A Idade Média, ou a Idade Antiga, quando troca o poder, os agentes de poder, modifica a estrutura e acaba aquele sistema. O capitalismo não. Ele foi evoluindo, ele foi se transformando lá desde o século XVI, quando ele surgiu. Tá bom? Hoje o que impera é o liberalismo econômico, ou seja, o Estado ele mantém saúde, educação e segurança, dependendo do governo do país, e as empresas privadas controlam a economia, as bolsas de valores do planeta é que controlam a economia mundial. Então tem uma certa liberdade de comprar e vender mercadorias, tá bom? New Deal. A partir da crise de 29 que esse modelo econômico foi instituído, que esse modelo em que o Estado não poderia oferecer tudo começou a ser analisado, tá bom? Problemas da globalização. Quando você integra uma pessoa pobre e uma pessoa rica, a pessoa rica vai ficar mais rica. As diferenças começam a aflorar. Então a globalização ela trouxe o quê? Um nivelamento por cima dos ricos e um nivelamento por baixo dos pobres. Quem vende coisas baratas e compra as coisas caras, cada vez mais tende a ficar na mão das grandes empresas e dos grandes países, dos grandes conglomerados internacionais, tá bom? Então a globalização, no resumão, é um bom tema de Enem, ela tem os prós e os contras, ela interliga o mundo, mas também traz novos problemas contemporâneos. O módulo 11 é o comércio mundial. Como eu falei, o capitalismo ele foi evoluindo. Quais as fases do capitalismo? Você tem o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. No capitalismo comercial era aquele das grandes navegações. Portugal e Espanha retiram e fazem o deslocamento de ouro, pratas, pedras preciosas. Esse era o capitalismo comercial. O capitalismo industrial ele é baseado na indústria, na industrialização, ou seja, o país mais rico é aquele país que tem mais indústrias. Então foi o período do século XVIII e XIX, quando a Inglaterra ela conseguiu seu apogeu nas revoluções industriais.
E hoje o que impera é o capitalismo financeiro. Então nós temos uma evolução do capitalismo. Os reis caíram, os reis morreram, os estados nacionais totalitários morreram, mas o capitalismo continuou. Então o capitalismo, bem monstro agora, o capitalismo financeiro, ou seja, baseado nas bolsas de valor, no investimento e nas grandes empresas, nos grandes conglomerados internacionais, tá bom? FMI, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio. As três organizações elas servem para controlar a economia mundial, evitar uma pane geral, evitar que a economia quebre, tá bom? O FMI é um Fundo Monetário Internacional, ele banca alguns países para manter o sistema funcionando. Porque o que acontece? O país rico ele só continua rico porque o pobre continua pobre e continua comprando as coisas dele. Se o pobre não comprar mais as coisas dele, vai gerar uma crise sistêmica no capitalismo, tá? Então o que acontece? Se algum país rico, dentre os vários países ricos, começa a entrar em declínio, ele pode puxar todos os países para uma crise econômica sistêmica. Então o que acontece? O Fundo Monetário Internacional ele ajuda alguns países, dependendo das regras, dependendo da condição do país. Por exemplo, o Brasil. O Brasil está em crise. Aí pede dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. Aí o presidente ele vai ter que cumprir uma série de regras para conseguir esse dinheiro do Fundo Internacional. Então ele vai, tem que privatizar as empresas, eu tenho que abrir o meu mercado para as empresas internacionais. Então modifica a estrutura para conseguir receber esse dinheiro. O Banco Mundial é o que controla o financeiro, as bolsas de valores, as organizações econômicas, se tem alguma trapaça. E a OMC, a Organização Mundial do Comércio, é aquela que senta e debate conflitos entre os países. Por exemplo, o Brasil foi lá, pegou as máscaras da China, os Estados Unidos foi lá, pagou o dobro e levou as máscaras de proteção. O Brasil ficou sem as máscaras. Quem que vai mediar esse conflito? Ou a Organização Mundial do Comércio, tá? E o último capítulo é o Brasil e a globalização. Simples. A partir de 1990, de 90 a 98, o Brasil sofreu várias privatizações. Deixou de ser público e passou a ser privado. Porque a política brasileira buscava se alinhar com a economia mundial. Então, Fernando Henrique Cardoso, principalmente Fernando Henrique Cardoso e o Collor, eles organizaram o quê? Uma estrutura de privatização. As empresas públicas passam a ser privadas. Exemplo, antigamente nós tínhamos a Telefônica, a Telesp, empresas públicas de telefonia. Hoje em dia todo mundo tem, claro, Vivo, Oi, TIM, então é o que? Algo que era estatal passa a ser privado, tá bom? Então o Plano Real foi o plano que deu mais certo, foi o plano do Fernando Henrique Cardoso. Então ele criou a moeda, fez várias metodologias, fez um grande plano econômico para firmar a economia e igualou R$1 a $1, né? Hoje nós estamos batendo R$5 a $1, mas na época ele igualou R$1 a $1 com várias diretrizes, um plano econômico. Depois de muitos anos que o Brasil sofria com a inflação, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu resolver esse problema. E do ponto de vista geopolítico, o Brasil é o mais importante da América do Sul. Tem a rivalidade com a Argentina, mas a economia brasileira é de longe a mais poderosa da América do Sul, tá bom? E ela domina o Mercosul. Por isso até é que não há uma abertura maior no Mercosul para uma integração do bloco econômico. Porque a competição entre as indústrias brasileiras e as indústrias dos outros países seria quase que desleal em relação a vários campos de produção. Óbvio que o Uruguai, a Argentina, o Chile, dependendo do ramo, tem iguais condições ou até melhor, mas no geral a economia brasileira é bem melhor, bem mais estabilizada que o restante da América do Sul. Os produtos são mais competitivos, tá bom? Então são 3 capítulos, no fundo eles se interligam. A globalização tem a ver com o comércio mundial e com a globalização no Brasil. Então, no fundo, se você estudar a fundo, você vai ver uma relação intrínseca entre os 3. Intrínseca, né? Essa palavra é boa. Vou passar exercício do site depois e mais aulas complementares.